Olá, seja bem-vindo ao programa de revisões do Senai Cimatec. Sou o professor João Pedro e hoje nós vamos trabalhar em cima do tópico diagrama tensão-deformação. Espero que vocês gostem da aula. Bom, esse é um dos diagramas mais falados, mais importantes dentro do mundo da engenharia. E qual que é o meu objetivo aqui com vocês com essa aula? Bom, a ideia é entender o que é, de onde vem e a importância da curva tensão-deformação. Depois vamos identificar e compreender as principais propriedades mecânicas advindas dessa curva tensão-deformação e também conseguir assimilar a equação da lei de Hooke e observar as condições em que ela é válida ali dentro do gráfico tensão-deformação. Bom, primeiramente é preciso entender o que é necessário saber quem trabalha com materiais. Que seja um engenheiro, um arquiteto, um projetista, normalmente eles têm a função de projetar, desenvolver ou aperfeiçoar técnicas de processamento de materiais a custo socialmente aceitável. Para tal, é necessário se basear nas seguintes relações. São 4 relações que estão conectadas entre si, que são composição, estrutura, processo e propriedade de desempenho. Bom, a gente vai entrar em detalhes em cada uma delas. Primeiramente, falando da composição, a composição nada mais é que a natureza química dos materiais. Está relacionado ali com as ligações interatômicas, seja ligações iônicas, covalentes, metálicas, que elas adivinham de qual o tipo, qual o elemento que está associado ao seu material. O material tem um carbono, tem um nitrogênio, tem algum metal. Isso vai definir qual o tipo de ligação que vai estar presente ali na composição. Estrutura. Estrutura ali já é o segundo tópico, que está associado ao arranjo dos componentes do material. Ele pode e deve ser analisado em diferentes escalas, começando desde a escala atômica, como os átomos estão organizados, na escala normalmente nano. Depois a gente vem subindo para entender um pouco dos defeitos, se apresenta trinca ou não o seu material, e aí a gente começa a entender também, no caso de metais, microestruturas, qual a microestrutura que está sendo formada, e aí vai subindo mais a escala, chegando da micro, passando para macro. Aí a gente vai ver ali os policristais, que são como as moléculas ali estão organizadas, até chegar no meio mais contínuo, que é a escala macro, onde a gente consegue ver o objeto já com os olhos, sem precisar de nenhuma lente de aumento. Então isso é a estrutura do seu material. E precisa também entender sobre o processo, qual o processo de fabricação utilizado para desenvolver esse material. Nada mais é que o conjunto de técnicas para a obtenção de materiais com formas e propriedades específicas. Existem vários exemplos aí, como por exemplo, a gente pode ver nesses vídeos, a usinagem, a gente pode ver nesse vídeo à esquerda. Tem também outros muito famosos, como a soldagem, conformação, fundição, laminação e também a impressão 3D, uma das técnicas de manufatura aditiva, um assunto bem abordado aí nos tempos atuais. Depois de processo, a gente entra no quarto tópico, que é a propriedade de desempenho, que nada mais é que é o tipo e intensidade da resposta a um estímulo em que é imposto ao material. Você vai causar um estímulo no material, qual que vai ser a resposta que esse material vai te mostrar? As principais propriedades, no caso dos materiais, elas podem ser agrupadas em alguns tópicos. Elas podem ser do tipo mecânica, elétrica, térmica, magnética, óptica e química. Então, o nosso foco da nossa aula aqui vai ser trabalhar em cima das propriedades mecânicas dos materiais, certo? E aí vem o questionamento. Como podemos descobrir e quantificar as propriedades do material? A gente viu que para a gente desenvolver os materiais, a gente normalmente se baseia nesses 4 pilares. Mas como que a gente consegue, então, determinar as propriedades, voltadas principalmente para as propriedades mecânicas, que é o foco da nossa aula aqui? Bom, uma das melhores maneiras da gente descobrir as propriedades mecânicas de um material é realizando um ensaio de tração, um ensaio bem conhecido aí da engenharia, que mostra o seguinte: quando você tem aqui um corpo de prova,
E você tem aqui duas garras, né? E essa garra está puxando o seu corpo de prova para cima, né? Como se estivesse tracionando o seu corpo. E assim a máquina, ela vai plotando, né, para vocês aqui, um gráfico de força, né, aqui no eixo Y e no eixo X por deslocamento, né? E esse gráfico que vai sendo formado aqui, né, que a gente consegue pegar várias propriedades. Perceba que no início a gente tem aqui essa primeira faixa, né, subindo aqui praticamente linear, que a gente chama de regime elástico. A gente vai ver em detalhes isso. E nessa parte está ocorrendo o que? Um deslocamento aqui do corpo de prova nessa direção, até que começa a inclinar a curva aqui, ó, e começa a ocorrer um fenômeno chamado restrição. Perceba aqui no cantinho aqui, ó, que a área da seção transversal vai diminuindo. Olha como é que vai afinando aqui, até chegar uma parte que isso aqui se rompe, né? A gente chama de fratura. Perceba que a curva na reta final aqui, ela começa a cair, mostrando que a força está diminuindo, né? A força que a máquina está fazendo lá está diminuindo. A gente vai entender a formação desse gráfico aqui nos detalhes. Mas primeiramente, o que é preciso para a gente fazer um ensaio de tração? Primeiramente é preciso ter um corpo de prova, né? Você tem uma geometria, né, que você vai levar lá para a máquina, essa máquina universal de ensaio de tração, e dependendo do material, esse corpo de prova ele pode ter diversas geometrias, né? E tudo isso é baseado em norma. Cada material ali tem a sua norma específica, né? Para o aço tem um formato, para o material compósito tem outro formato. Então tudo isso depende de normas. Bom, a partir disso então a gente consegue formar a curva tensão-deformação, que vem exatamente desse ensaio de tração. Então, primeiramente, o que esse gráfico você tem de informação? Você tem aqui, ó, no seu eixo Y a força, né, a carga que a máquina está fazendo, e aqui você tem um alongamento, né, o quanto a máquina ali está deslocando o seu corpo, né, na direção ali vertical. E aí você tem esse comportamento normalmente aqui característico de metal, até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto da fratura. Então, você precisa converter essa parte do gráfico aqui, que está em força por deslocamento, para essa outra aqui, ó, que é o famoso gráfico tensão-deformação. Perceba as unidades. Aqui a gente tem uma unidade de força, né, que está em Newton. Depois a gente vai passar para a tensão, megapascal. E aqui a gente tem aqui o alongamento, que a gente pode traduzir também como deslocamento. E tem que transformar isso para deformação, né? Perceba as unidades sair em milímetros, que é passando que tem deformação milímetro por milímetro. A gente tem que a deformação é a unidade adimensional, né? Não existe unidade de deformação. E como é que a gente faz então essa transição, né, que é muito importante para o engenheiro entender, de força para tensão e de deslocamento para deformação, para você ter esse gráfico aqui, e nesse gráfico aqui que a gente pega as propriedades do material. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é tensão e o que é deformação. No caso desse ensaio de tração, né, a gente tem a tensão, pode ser calculada por essa fórmula simples. Tensão é força dividido por área, onde o F é a força, A é a área. Qual área, né? É a área da seção transversal. Imagine que você tem um corpo cilíndrico e você corta esse cilindro ali no meio. Então a gente tem aqui a seção transversal, que a gente consegue calcular a área, né? Que a área no caso seria πr ao quadrado. Certo? Então a gente consegue calcular a tensão dessa forma. Então a força a gente divide pela área da seção transversal e a gente consegue ter a tensão ali em pascal, megapascal. E a deformação? A deformação, que tem essa letra aqui, epsilon, ela é o ΔL sobre L0. O que é esse ΔL? É o comprimento final do corpo de prova menos o comprimento inicial, né, dividido pelo comprimento inicial. Que a gente pega aqui então a deformação. A gente normalmente traça aqui uma área útil do corpo de prova, né, e vê o quanto que essa área aqui, né, essa região aqui deslocou, né, qual foi a variação, divide pelo comprimento inicial disso aqui e a gente consegue calcular a deformação. E assim, com os dados, né, da tensão e deformação, a gente consegue plotar o gráfico tensão-deformação. Bom, esse gráfico tensão-deformação ele tem diversos comportamentos, e o comportamento ele varia de acordo com o material. Normalmente ele tem esse comportamento aqui
Quando é no caso de metais, né, começa aqui uma linha, depois começa a ter uma região plástica, começa a fazer essa curva aqui e chega nesse ponto onde tem a ruptura. Isso é muito característico dos metais, mas isso muda, né, dependendo do material. No caso de termoplásticos, né, plásticos, ele tem já uma deformação maior, tensões realmente menores e tem esse comportamento aqui. Já no elastômicos, eles já tendem a ter também uma deformação grande, porém junto com uma tensão, né, que vai subindo. E aqui a gente tem o comportamento de materiais cerâmicos, vidros e concretos, que são materiais frágeis, que a gente chama, né? Ele tem um comportamento normalmente dessa forma aqui, ó, subindo apenas como uma linha reta e de repente ocorre a fratura, né? Isso é característica de materiais cerâmicos. Bom, trabalhando então com principalmente metais, né, que são os materiais aí, normalmente mais utilizados aí no mundo da engenharia, o gráfico tensão-deformação a gente consegue ver algumas 4 etapas bem claras, né? Na primeira etapa, primeira parte do gráfico, né, a gente tem aqui a tensão subindo, né, formando uma linha reta aqui com a deformação, onde você tem um corpo de prova, ele está sendo tracionado, né, e a relação tensão-deformação nessa parte aqui ela é linear. Até que chega num ponto aqui que começa a ter essa curva aqui, né? Nessa curva aqui, né, a gente começa a apresentar um fenômeno chamado de plasticidade. O material ele começa a deformar plasticamente. O que é essa deformação plástica? É uma deformação que ela não permite o material voltar para o estado inicial. Uma vez chegou na deformação plástica, ele já não vai retornar mais para o mesmo tamanho inicial. Aí vai passar por esse ponto M aqui, que a gente vai entender o que é esse ponto M já, e começa a chegar nessa outra parte aqui, ó. Quando está chegando nessa parte aqui, eu percebo o que está ocorrendo com o corpo de prova. Ele começa a reduzir a área aqui da seção transversal, né? A gente chama de estricção. E isso aí vai causar uma redução da seção da área da seção transversal até chegar nesse ponto F aqui, que é a parte de ruptura. Então, normalmente esses são os 4 pontos principais aí do gráfico tensão-deformação. E dentro desses 4 áreas, né, a gente tem várias propriedades que a gente consegue obter. Bom, veja esse gráfico aqui, que é um gráfico muito importante, que fala bastante informação sobre o gráfico tensão-deformação. Vamos olhar com calma. Bom, primeiramente aqui, ó, a gente tem essa parte aqui, em cinza aqui na esquerda. E nela a gente tem algumas regiões. Primeiramente, ó, vamos acompanhar comigo a seta aqui do mouse. A gente tem essa parte que vai subindo aqui, linear, até chegar nesse primeiro ponto. Que ponto que é esse? Esse ponto é o chamado limite de proporcionalidade. O que é esse limite de proporcionalidade? É o ponto ao qual o material tem a resposta de tensão por deformação sendo linear. Perceba aqui, ó, até esse ponto a gente tem o comportamento de tensão e deformação aqui embaixo, sendo uma linha reta. Se a tensão aumenta, a deformação aumenta também de forma linear. E aí a gente vai seguindo, né, vai tracionando, a máquina vai tracionando mais, e a gente chega até esse ponto aqui, ó, de limite de elasticidade e limite de escoamento. Bom, limite de elasticidade é muito próximo, né, ao limite de escoamento, que nada mais é que esse limite de elasticidade é você pegar essa curva aqui, ó, essa linha reta, e plotar ela paralela aqui, deslocada de 0,2% dessa curva aqui, dessa linha reta. Então você plota essa linha deslocada 0,2% e aonde ela encostar lá em cima na curva vai ser o limite de elasticidade. Bom, o limite de elasticidade muitas vezes é o mesmo que o limite de escoamento, né? O limite de escoamento ele é exatamente o ponto ao qual tem a mudança da região elástica do material, que a gente pode ver que é região elástica, e a partir desse ponto a gente começa a ter aqui, ó, uma região plástica, né? A gente começa a ter o comportamento plástico do material. Bom, o problema é que muitos materiais eles não têm exatamente esse ponto definido, exatamente qual que é o ponto definido que tem a transição do regime elástico para o plástico. Muitas vezes você não consegue enxergar, e aí por isso que você define esse limite de elasticidade aqui plotando essa curva paralela deslocada 0,2% para você chegar e determinar o limite de escoamento do seu material. Beleza.
E a gente vai seguindo, então, a gente começa a ter essa parte aqui no gráfico que a gente chama de escoamento. O que é o escoamento? É quando o material começa a ter deformações plásticas, né? O material começa a deformar plasticamente, e aí chega no ponto que começa a subir a curva aqui, ó, seguindo aqui o mouse, essa subida da curva aqui, ó, a gente chama de endurecimento por deformação. O que está ocorrendo? A deformação plástica está ocorrendo junto com o aumento da tensão no material. Esse aumento da tensão ocorre devido a um fenômeno chamado de encruamento, que é o aumento da resistência mecânica do material com a deformação plástica ocorrida. Então isso é encruamento. Então o encruamento vai ocorrendo, aumentando aqui a resistência à tração do seu material, até chegar nesse ponto máximo aqui, o que é chamado de limite de resistência. O que é esse limite de resistência à tração? É um valor de tensão ao qual o material tem a resistência máxima. A gente pega a propriedade no material, na internet, propriedade do aço e tal, qual é o limite de resistência à tração do material. A gente muitas vezes utiliza ele em projetos. E a partir disso, a gente chega nesse limite de resistência máxima, né, a tensão máxima que o material aguenta, começa a ocorrer a queda da curva, né, que é com a formação do empescoçamento. Você percebe que a seção transversal vai diminuindo, né, como eu mostrei para vocês aqui, chamado também de estricção. E aí a tensão vai diminuindo até chegar nesse ponto aqui, que é o chamado tensão de ruptura. É a tensão ao qual o material vai romper, né, vai ocorrer a quebra, a falha do seu material. Bom, essas são as principais características aqui desse gráfico, né? A gente levanta aqui valores diferentes de tensões aqui, cada um respectivo a um ponto diferente. É importante entender o que é o limite de escoamento, o que é o limite de resistência máxima, o que é a tensão de ruptura. Perceba aqui que a gente tem uma curva subindo aqui, ó, que a gente chama curva real. Que curva real que é essa? Essa curva aqui, perceba que quando o site de tensão está ocorrendo, vocês viram que ocorre o quê? Ocorre aquela redução da área, redução da seção transversal. E a gente viu que para calcular a tensão é força dividido pela área. Mas como a área ela vai diminuindo, vai ficando mais fino, o que ocorre com a tensão? A tensão ela tende a aumentar. E esse aumento de tensão é mostrado aqui, ó, nessa curva aqui. Porém, quando você está na máquina, a máquina está plotando o gráfico para você, a máquina não tem essa capacidade de pegar ao vivo a redução da área, a redução da seção transversal. Por isso que na máquina, que ela normalmente você tem ali o valor de força, o valor da força está aqui, né? E aí vai diminuindo, né? E aí quando a gente fez a conversão de força para tensão, né, a gente não considerou a variação da área. Mas quando se considera a variação da área, a tensão tem esse comportamento aqui de cima. A gente chama essa curva de baixo aqui de tensão, de engenharia, e aqui de cima, curva real. Essa aqui. Bom, esses são os principais pontos aqui do gráfico, né? Tensão, deformação. E a partir disso a gente consegue determinar algumas propriedades que são bem conhecidas aí do mundo da engenharia também. Então, propriedades mecânicas e lei de Hooke. Você já ouviu falar sobre uma propriedade chamada de resiliência? Bom, a gente pode aplicar essa propriedade aqui nesse contexto de tensão por deformação. O que é resiliência? A resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. O que é o material ser deformado elasticamente? É você conseguir deformar o material até um certo ponto e quando você soltar, ele voltar para o seu comprimento inicial. Isso é deformação elástica. Normalmente ela ocorre aqui, ó, só na região elástica, que é aqui essa parte cinza do gráfico aqui, ó, perceba que é até a tensão de escoamento. Então é calculado pela área abaixo da curva até o escoamento, até o ponto aqui de tensão de escoamento. Então toda a área abaixo do gráfico, né, você consegue calcular essa área aqui. Então o valor que te dá aqui, né, com o valor de energia, normalmente calculado em joule por metro cúbico, é o valor de resiliência. Então essa é a propriedade de resiliência, a capacidade do material absorver energia no regime elástico.
Outra propriedade também bem conhecida é chamada de ductilidade. O que é a ductilidade? Ductilidade é a medida do grau de deformação plástica, né, que foi suportado até a fratura, né? Pode ser expresso como um alongamento percentual. Então é o quão deformou plasticamente o seu material. Se deformou muito plasticamente ou deformou pouco. Quando o material deforma muito plasticamente, normalmente tem essa característica dessa curva vermelha aqui, ó. Ele tem uma grande deformação plástica. A gente chama ele de um material dúctil. Normalmente o aço tem esse comportamento, então o aço é um material dúctil porque ele tem a grande deformação plástica aqui, ó. Tem a grande ductilidade, pode ser calculada aqui por essa forma, né, que é a variação aqui do comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes 100, para você ter aqui em porcentagem. Então, a diferença do material dúctil é quando você tem grandes deformações, mas você pode ter também um material frágil. O que é um material frágil? É aquele que tem uma pequena deformação plástica, não pequena ou quase nenhuma. Normalmente o material frágil tem esse comportamento aqui. Um exemplo é vidro. O vidro você não consegue deformar aí plasticamente, você esticou, de repente ele quebra. A gente chama de material frágil. Existe uma outra propriedade também, que é a tenacidade, que é uma medida da habilidade de um material em absorver energia até a sua fratura, calculado como uma área abaixo da curva tensão-deformação até a fratura. Então, ou seja, o que é a tenacidade? É toda a área, começando desde o regime elástico até a sua fratura aqui. Então, considero toda a parte elástica e a parte plástica também. Isso aqui é chamado de tenacidade. A diferença então de tenacidade para resiliência, que a resiliência é só no regime elástico, né? A energia no regime elástico, e a tenacidade é a energia até a fratura, né? Considerando aqui o elástico e o plástico. A gente pode ver aqui a diferença nos dois na área, né? Todos os dois são calculados pela área abaixo do gráfico, né? São dados como energia, normalmente tem a unidade de joules por metro cúbico. Bom, a partir disso a gente pode então associar uma famosa lei, né, no mundo da engenharia, que é a chamada lei de Hooke. O que é essa lei de Hooke? A lei de Hooke nada mais é que uma relação entre a tensão e a deformação para o regime elástico. Lembrando que o regime elástico é só aquela parte que você tem o carregamento como uma linha reta, né, onde a tensão ela varia linearmente com a deformação. E você pode então calcular a tensão dessa forma. A tensão vai ser igual a um E peso Epsilon. O que é esse E aqui? Esse E maior aqui, ó, é conhecido como módulo de elasticidade. Ou também pode ser visto aí nas referências como módulo de Young, né? Como a tensão e a deformação elas são proporcionais, né, no regime elástico, perceba que se a tensão cresce linearmente, a deformação também cresce linearmente, né? Tem a relação linear. A inclinação dessa curva corresponde ao módulo de elasticidade, que é esse E. Então, pelo gráfico também a gente consegue determinar esse E, que é o módulo de elasticidade, que nada mais é que a inclinação dessa curva aqui no regime elástico, certo? Então, essa aí é a relação da lei de Hooke, que também pode ser obtida através do gráfico tensão-deformação, certo? Então eu deixo aqui um exercício para vocês pensarem um pouco mais. Vamos fazer junto, Identifique a propriedade do material que cada número significa na curva tensão-deformação abaixo, retirada de um ensaio de tração de um aço. Então a gente tem aí o gráfico tensão-deformação de um aço. Perceba que o aço é um material dúctil. Material dúctil então tem toda a parte elástica e plástica. E a gente tem aqui 6 pontos. Pensa aí, o que corresponde a cada número desses? Número 1. O que é o número 1? E o número 2? Bom, o número 1 a gente viu ali que é onde o material falha, é a chamada tensão de ruptura. O número 2 é o que? É o limite, né? É o limite de resistência à tração, é o ponto máximo aqui que o material aguenta, né? A gente pode traçar aqui no 3, a gente consegue calcular aqui a tensão máxima do material, tensão máxima. A gente tem aqui o número 4, o que é esse número 4 aqui? A gente chama aqui de limite de escoamento, onde é a divisória exata ali entre a parte elástica e a parte plástica. E aqui
na região 5 é aquela propriedade que a gente viu chamada de resiliência, que é a energia apenas na parte plástica, na parte elástica, resiliência apenas na parte elástica. E o número 6, que é isso aqui? Ó? Quando a curva está caindo, o que está ocorrendo lá no gráfico de tensão de deformação? Está ocorrendo ali a estricção, né? A área está diminuindo, né? Até chegar aqui nesse ponto que é a ruptura. Então a resposta disso aqui é 1. Tensão de ruptura. 2. Limite de resistência à tração. 3. Tensão máxima. 4. Tensão de escoamento. 5. É a propriedade da resiliência. E 6. Estricção, também chamado de empescoçamento. É isso, pessoal. Essa é a nossa breve revisão sobre o gráfico tensão-deformação. Espero que vocês tenham gostado. Sou o professor João Pedro. É um prazer estar aqui ensinando vocês. Fica assim, até uma próxima. Um abraço.